dando prosseguimento à trilha de infraestrutura da temática de suporte, a gente vai falar um pouco hoje sobre os desafios da sustentação da produção de conteúdo com uma visão de nuvem. Eu sou César Rodrigues e você está no SET Experience Academy. E para apoiar esse assunto, a gente está convidando hoje Thiago Azevedo e Alex Turves, ambos do Google, que vão dar um pouco da experiência deles neste assunto. Obrigado aí, César, pelo convite. Obrigado, César, pela oportunidade. Gente, é indiscutível que os sistemas de mídia são críticos. A gente tem programas ao vivo, né, que uma falha pode impactar milhões de telespectadores. A gente tem programas com data e hora marcada, por exemplo, uma novela. Quando a gente tem uma abordagem clássica de produção de mídia, as empresas elas têm uma sustentação com base em uma arquitetura própria, em processos próprios para prover a redundância necessária e a resiliência desejada para poder entregar o conteúdo. Quando a gente vem no processo de transformação digital, essa arquitetura está muito ligada com a migração para a nuvem pública, dos quais, né, o Google é bem relevante nesse processo. E os componentes que antes estavam na mão das pessoas, né, eu tinha a visão física do meu computador, agora isso não está mais, está dentro da nuvem pública, né? Então, a primeira pergunta para vocês, né, que eu acredito seja a grande dúvida de várias empresas, de várias pessoas: é possível que eu tenha sistemas críticos, sistemas de mídia críticos na nuvem? Acho que a gente pode aproveitar e fazer assim, uma breve análise do que a gente tem dos sistemas de broadcast, né? A gente passou por uma era de sistemas dedicados, tanto de software quanto de hardware, né? E aí onde se falava muito de redundância, então, na verdade, a gente estava replicando sistemas para manter essa disponibilidade. E também nessa fase aí, as pessoas já eram mais apegadas à parte física, né? Todo mundo se sentia mais confortável ver o equipamento parafusado lá no rack. O próximo passo foi a gente passar a ter sistemas mais baseados em PC, aí já com uma abordagem mais de software e hardware, mas porém mais flexível, né, em termos de upgrade para incorporar novas funções e tal. A gente já começa a ver sistemas virtualizados, e aí já se começa a falar até em outro conceito de resiliência, devido até mais à complexidade do sistema. E aí a gente sabe também que tem altos custos relacionados, né, a você manter esses sistemas, né? Tanto de pessoas quanto de sistemas, né? E aí, assim, obviamente que a migração para a nuvem foi algo natural e acelerado por os eventos mais recentes. E o fato que cada empresa do nosso mercado, né, nossa indústria de mídia e entretenimento, ela teve uma abordagem. Alguns migraram para a nuvem como um lift and shift, outros fizeram a modernização das aplicações e outros já nasceram de uma forma já cloud native. E, obviamente, cada abordagem dessa permite uma resiliência diferente. Você tem que tomar cuidado, é não olhar a nuvem, obviamente, como uma simples extensão do data center, mas sim com um olhar de transformação, do que ela pode te trazer de diferente. Porque se você vai para a nuvem com a sua cabeça, com o seu olhar, que você tinha on-premise, aí você realmente não vai tirar os proveitos dela, né? É muito comum que o pessoal, como o Alex disse, às vezes enxergue a nuvem como uma extensão natural do data center, e quando o pessoal acaba enxergando a nuvem nesse sentido, acaba não tirando todo o proveito e capacidade que a nuvem te dá. Então, por exemplo, imagine que você está hoje em um data center físico e, por algum motivo, você tem uma indisponibilidade a nível de link de internet, algo fora do data center, algo um pouco mais regional. Você está totalmente amarrado a, por exemplo, as contingências que você pode ter ou algo do gênero. Quando você está dentro de um provedor de nuvem pública, você tem muito mais capacidade e mobilidade para, por exemplo, migrar o teu workload de maneira super consistente para uma outra região, para um outro continente, com um esforço sensivelmente mais baixo do que, por exemplo, se você fosse fazer isso fisicamente. Então, por exemplo, deixa agora eu mover o data center físico do Brasil, por exemplo, para uma região dos Estados Unidos. Isso seria um projeto de, por exemplo, vários meses. Quando na nuvem, isso, estando orquestrado, utilizando as melhores práticas de infraestrutura como código, a gente consegue fazer isso com um esforço muito reduzido. Muito dessa migração para a nuvem envolve uma alteração de mindset, a cultura da empresa de não encarar a nuvem, assim como o Alex disse, como uma extensão simples do data center, e sim como um novo polo de tecnologia que tem uma capacidade de transformação muito grande. Então, por exemplo, anos atrás, ainda em data center físico, caso você quisesse fazer uma modernização ou testar um componente diferente, uma tecnologia diferente,
muitas vezes você estava amarrado a um processo de aquisição super mais burocrático, no sentido de você ter que emitir, por exemplo, uma ordem de compra, organizar isso, instalar fisicamente os componentes em si. E hoje, dentro da nuvem, a estrutura de fail fast, no sentido de deixa eu testar um componente, ver se me atende, se não me atendeu, eu simplesmente não uso, paro de insistir nele em si, fica muito, muito mais simples. Então, quer dizer que a nuvem está 100% blindada de qualquer tipo de falha que pode acontecer. Tendências de falha, não só falha em si dos sistemas, elas continuam sendo extremamente críticas em qualquer ambiente, seja uma nuvem privada, seja uma nuvem pública, ou ainda um data center físico em si. Então, alguns conceitos de 30, 40, 50 anos atrás são os mesmos e eles acabam evoluindo, ganhando disciplinas novas. Como hoje é muito comum a gente falar sobre SRE para diversos aspectos, no sentido de como que eu aumento o nível de maturidade da operação das minhas cargas de trabalho, dos meus workloads, dentro do meu ambiente. E o que eu preciso realmente para me preparar para poder utilizar esses conceitos, para utilizar o SRE, utilizar todo esse benefício da nuvem? Legal. A gente brinca muito que o SRE não é simplesmente você virar uma chave assim, né? O SRE ele é uma jornada. Então, ele é uma jornada de amadurecimento dos próprios processos de operação, desenvolvimento e desenvolvimento do produto. A base do SRE é uma monitoração muito bem afinada. Começar a olhar outros indicadores que são críticos para a minha aplicação, como, por exemplo, como é que está o código de resposta de uma requisição, como é que está a latência da minha aplicação, quais são as possíveis dependências que a minha aplicação tenha com outros parceiros ou com objetos periféricos ao meu ambiente em si, e entender tudo que afeta esse meu ambiente. E, além, obviamente, de monitoração, toda a questão de jornada de operação. Então, quando a gente fala de processos de mudança super bem azeitados, processos de gestão de incidente em crise, eu consiga orquestrar e guiar essa operação de volta à saúde da maneira mais otimizada possível. Então, é um time que tem uma visão multidisciplinar e ele foca muito dentro de SLIs e SLOs em dar uma visão real do que aquela aplicação, do que aquela carga de trabalho, ela está preparada para atender e até quais níveis. E, obviamente, o que precisa ser feito caso, por exemplo, olha, eu quero aumentar em mais 9, por exemplo, meu SLO de disponibilidade do meu ambiente. Então, quais são os investimentos, quais são os desenhos que eu preciso fazer dentro de casa para tornar isso possível? Obviamente, isso é algo que é muito pactuado não só com o time de tecnologia, mas isso envolve muitos times de produto, as áreas de negócio, porque, obviamente, quando a gente pensa em, poxa, aumentar a resiliência de um sistema, aumentar a disponibilidade, aumentar a minha contingência, envolve um investimento maior que, obviamente, tem que se justificar a nível de negócio. Aproveitando também, assim, por exemplo, quando você comentou, né, a aplicação, a gente sabe que em mídia, como comentei, tem algumas aplicações migraram como lift and shift e tal, mas isso não quer dizer que elas não possam ser resilientes na nuvem, né, porque ela é um monolito que você não vai ter uma abordagem que permita você ter uma resiliência nela. De novo, você olhando a nuvem, todos os benefícios que você pode tirar dela, independente até da sua abordagem de migração, você vai poder ter uma resiliência compatível com o que você tem hoje em muitas situações melhor. Né? A nuvem ela acaba te dando mais artifícios para você migrar num modelo mais suave para tecnologias mais modernas. E hoje, quando a gente está em nuvem, por exemplo, se eu sei que eu tenho uma aplicação, um workload em si, que eu não consigo prever se eu vou ter 100 ou 1 bilhão de usuários acessando simultaneamente, eu consigo provisoriamente desenhar uma arquitetura que talvez faça uma contingência para esse excedente de usuários num módulo que escale de maneira muito mais simples, usando a capacidade de recursos da nuvem para atender isso. Então, mecanismos do que a gente diz hoje como auto-scaling, eles mudam muito a regra do jogo quando a gente começa a falar sobre demandas cuja previsibilidade não é tão grande. Se eu já sei que eu vou ter uma demanda pontual, onde eu posso ter essa sobrecarga, a nuvem te dá muito mais artifício para, por exemplo,
você rotear esse tráfego excedente para um outro módulo com uma versão diferente da tua aplicação, que tem uma capacidade de suportar isso de uma maneira muito mais resiliente, muito mais segura. O que, no passado, em data center físico, geralmente a gente colocava um mecanismo na frente que fazia o throttling disso, fazia um gargalo proposital e colocava aquela famosa telinha de espera para o usuário. Então, assim, olha, você está aqui na fila, a nossa previsão é de X minutos para algo ser normalizado. Gente, esse papo continua no próximo vídeo, onde vamos complementar esse assunto interessante. Vamos falar sobre exemplos práticos do uso de empresas de mídia para a nuvem e a influência desse uso para o negócio e para os custos.